Oi, pessoal! Voltamos. Então, agora vamos falar aqui, né, sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É basicamente, galera, as siglas, né, que temos e quais são e onde estão as unidades de conservação do território brasileiro. Então, nós temos aqui, ó, percentual dos biomas protegidos por unidade de conservação. O que nos interessa aqui? Nos interessa o nosso lindo e querido cerrado, né? Deixa eu aumentar bem aqui a espessura um pouquinho. Aí. Ó, então nos interessa aqui o cerrado. Olha aqui, ó. 8% do cerrado que ainda está sendo conservado, né? Que está dentro dessas unidades de conservação. Meu Deus, mas gente do céu, a direção aqui é ótima, a coordenação motora. Enfim. Então, nós temos aqui 8% do cerrado, né? Que está dentro das unidades de conservação no território brasileiro, tá? Aí nós temos aqui uma introdução, né, falando justamente sobre essa questão de qual é a lei que vai garantir as unidades de conservação a autonomia, que elas precisam ser respeitadas e que cada estado é responsável, né, pelos biomas que estão dentro do seu território, blá, 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 vamos dizer assim, que essa aqui seria a questão burocrática, tá? Ah, professora, a senhora vai colocar essa tabelinha na prova? Não, não vou colocar essa tabela, não, tá? Aí nós vemos aqui para unidades de conservação. Vocês estão vendo que dentro do nosso lindo e querido estado do Tocantins, nós temos algumas, né, unidades de conservação, ó. Aqui a coordenação motora está maravilhosa, mas dá para ver que tem dentro, né, do estado do Tocantins algumas unidades de conservação, não é isso? E as unidades de conservação, gente, elas não estão só no território, vamos dizer assim, no solo, em terra, não, tá? Elas também estão aqui, ó, no oceano. Essa parte aqui, né, das unidades de conservação aqui dentro do Oceano Atlântico, que pertence ao Brasil. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, olha só, o SNUC, que seria, vamos dizer assim, a sigla, né, para essas unidades de conservação, agrupa unidades de conservação em dois grupos, de acordo com os seus objetivos e manejo, ou de acordo com os seus tipos de uso, que são as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, ou seja, aquela que pode ser, né, visitada, conhecida, as pessoas podem ir lá retirar os recursos da natureza, né? Retirar dali os frutos para sobrevivência e tal. Essa é a unidade de uso sustentável. Mas também tem a unidade de proteção integral. Essa não se pode entrar, apenas os pesquisadores e as pessoas autorizadas pelo governo é que podem entrar nessas áreas. Aí nós temos aqui, né, as definições de cada uma delas, né, de cada um desses tipos. Aqui no Tocantins, a gente não tem nenhuma unidade de proteção integral, né? Todas as unidades de proteção do nosso estado, elas podem sim ser visitadas, tá? E aí a gente não tem nenhuma unidade de proteção integral. Essas unidades, elas se dividem em estações ecológicas, reservas biológicas e parques nacionais, tá? Monumentos naturais, refúgios da vida silvestre, também fazem parte dessa unidade de conservação integral, beleza? Agora, as de uso sustentável, que são aquelas que nós temos dentro do território do Tocantins, ok? Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico,
florestas nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, reserva de fauna, reservas particulares do patrimônio natural. Então, assim, são várias categorias para falar, né, dessas unidades de conservação, porém o ser humano pode se utilizar dos produtos que essas unidades oferecem. Por exemplo, como eu falei para vocês, o capim dourado, né? O piqui, o buriti, são todos alimentos, né, que podem ser pegados, né, podem ser colhidos nessas unidades de conservação de uso sustentável. Aí nós vamos começar aqui, galerinha, com o conceito, né? Nós vamos começar aqui com a definição. As unidades de uso sustentável, por sua vez, têm como objetivo, olha aí, compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, conciliando a presença humana nas áreas protegidas. Então, tem que haver, né, uma comunicação entre as áreas protegidas e o ser humano, né? O ser humano vai se utilizar dessas áreas. Então, como ele vai fazer esse uso? Ok? Tem que ser uma situação pensada, uma situação muito bem esclarecida, para que não seja, né, tão impactante para o meio ambiente. Nesse tipo de unidade, as atividades que envolvem a coleta e o uso dos recursos naturais, como, por exemplo, o caso do extrativismo, são permitidas, desde que as suas práticas mantenham os recursos ambientais renováveis e os processos ecológicos em curso. As unidades de uso sustentável são divididas em 7 categorias. Aí você vai marcar só esse nomezinho de negrito, tá? A gente precisa saber, nesse exato momento, apenas os nomes, ok? As definições a gente vai aprender lá no 9º ano sobre qual dessas unidades de conservação aqui, né, estão presentes dentro do território nacional, qual delas estão em destaque para o Tocantins e tal. Agora, nós temos que conhecer que elas existem e que elas são diferentes, tá? Cada uma tem o seu objetivo em específico, beleza? E aí eu vou marcar aqui para vocês apenas, né, esses nomes em negrito. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, mas não vou colocar na prova, tá? Por exemplo, esse último, olha, reservas particulares do patrimônio natural. Por exemplo, como é o caso de Taquarussu, né? Toda aquela reserva ali no município de Palmas, né, no bairro, vamos dizer assim, que é o distrito, né, de Taquarussu, são reservas particulares, são fazendas, chácaras, elas possuem donos, né? Porém, esses donos sabem da importância da preservação. Então, é um patrimônio particular, sim, porém, ao mesmo tempo, é um patrimônio natural. Então, eles não podem destruir ali, naquele caso, né, o meio ambiente em benefício próprio. Porque o benefício de todos, né, a segurança ambiental de todos, né, tem que ser levado em consideração. Esse Zoom, gente, ele é bem legal. Ele fala sobre extrativismo vegetal e sustentabilidade. Aí a gente vê que ele destaca a situação indígena, das terras indígenas na região norte, tá? E aí tem assim, né? Ó, tem aqui no Tocantins um verde claro, um verde escuro e um marrom. Quando a gente olha a legenda, nós temos o verde claro com a unidade de conservação de uso sustentável, igual que eu falei o caso de Taquarussu, né? Aí nós temos aqui o verde escuro, uma unidade de proteção integral, vocês estão vendo? Ah, professora, mas a senhora falou que aqui no Tocantins não tinha essa unidade de proteção integral, onde a gente não pode ir lá visitar. É porque ela está dentro de uma reserva indígena,
tá? Na divisa aqui do Tocantins com o Mato Grosso. Então, em primeiro lugar, não dava para ir visitar mesmo, porque é uma reserva indígena, entendeu? E em segundo lugar, porque é uma unidade de proteção integral. Devido a ser uma reserva indígena nesse mesmo lugar, o governo federal optou, achou melhor colocar como unidade de proteção integral aquela parte da terra indígena, tá bom? E aqui no marronzinho, você tá vendo, no marronzinho são terras indígenas. Então, o Tocantins tem, ó, aqui próximo a divisa com o estado do Maranhão, né? O Tocantins tem aqui, ó, olha aqui, ó, uma terra indígena aqui, outra aqui, outra próxima a Palmas, outra nesse cantinho aqui. Então, assim, são reservas, né, dos povos indígenas e geralmente, gente, essas reservas elas estão conectadas a essa questão da natureza, né? Até por causa mesmo da própria forma de como o indígena se relaciona com a natureza, beleza? Ó, até aqui não marquei nada nesse mapa, não precisa estudar esse mapa, tá bom? Aí nós temos aqui o Interligando Saberes, que é bem legal esse Interligando Saberes também. Depois vocês leiam, né, com mais tempo, com mais calma, leiam para vocês verem e pesquisem esse site do YouTube para vocês verem o quanto é legal essa informação que tem aí nesse Interligando Saberes aí. Agora nós finalizamos, né, esse conteúdo. E aí eu já tenho tudo marcado com vocês. O próximo passo agora é a gente falar sobre os escritos, como chamam? Os exercícios. Eu vou passar o negócio para vocês, o gabarito, o PDF, e aí vocês se organizem, né, durante o finalzinho da semana aí. Já é uma forma de estudar, né, gente? Responder à atividade, você vai revisando todo o conteúdo, tá? Eu vou mandar o PDF